Oi, gente. Meu nome é Tainara Oliveira, e hoje eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho vivido em missões nesse tempo de 2020 para 2021, né? Mas primeiro eu quero orar. Deus, muito obrigada por essa oportunidade incrível, por estar falando daquilo que eu amo, que é sobre o Senhor. Espírito Santo, tu tem total liberdade. Amém. Eu comecei, na verdade, em missões. Eu faço parte de uma escola de missões, que é a ETED, que é a Jocum, junto com o Dunamis. E a gente está fazendo a parte prática nesse tempo, nesse momento, né? A gente fica 3 meses fazendo a parte teórica na Fazenda Dunamis. E depois a gente vem para um lugar onde Deus tem direcionado, que é aqui no Espírito Santo, para a gente poder fazer. Conhecemos a Deus e fazê-lo conhecido nesse tempo. E eu nunca imaginaria que eu iria fazer missões. Na verdade, nunca realmente foi um desejo no meu coração, mas já nascia no coração de Deus. E realmente Ele começou a plantar e a regar isso dentro do meu coração. Então, tudo que eu tenho vivido na parte que eu vivi teórica, né, dos milagres, daquilo que eu vivi financeiros, particular, a partir do momento que Ele colocou no meu coração para poder fazer essa ETED, então Ele começou a se mover também fisicamente, nas pessoas que estavam me ajudando, e tudo foi um processo muito alegre, né, porque quando é do sonho do coração de Deus, as coisas fluem muito bem. As coisas vão acontecendo, e tudo que eu tenho vivido são realmente tudo que Ele tem gerado dentro do meu coração. E tem sido incrível esse tempo que eu estou aqui no Espírito Santo. A gente chegou dia 1 de novembro e a gente começou a orar, a interceder muito antes. Então já nascia no nosso coração também o desejo de encontrar cada pessoa que a gente encontrou, de estar com igrejas e pastores também, que Deus já tinha dado palavras para a gente que a gente iria, né, ajudar, porque a gente está para servir. Eu acho que missões é isso, a gente servir e realmente viver e aprender. Realmente tem sido uma experiência incrível. Não é fácil, mas ainda mais eu, né, que tenho uma filha, então minha filha veio junto comigo. E é muito gratificante quando a gente olha, a gente vê que Deus dá força, que Deus realmente, tudo que Ele fala, Ele é fiel para cumprir. E Ele que vai te proporcionando, vai te capacitando para fazer. E a gente começou esse processo, né, de vir para missões e estar aqui, fazer tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, né? Quando a gente chega, a gente não sabe muito o que fazer, né? Como fazer, mas a gente sabe que não é sobre nós, é tudo sobre Jesus. E quanto mais você tem relacionamento com Ele, quanto mais você conhece dEle, você consegue passar num modo totalmente natural daquilo que você vive, sabe? Eu acho que se tem uma coisa que eu posso achar muito clara, é o que eu vivo. Sabe, eu tenho uma oração que eu faço: Senhor, eu nunca vou falar daquilo que eu não vivo, porque não adianta eu falar e não viver. Eu acho que o Evangelho é isso, a gente prega muito com as nossas atitudes, com tudo aquilo que a gente faz. E então, tudo que eu tenho feito, eu tenho procurado viver de fato e realmente com isso, sabe? É um processo para chegar até aqui e um processo para continuar, né, estar em missões. A gente tem experiências incríveis, pessoas. Eu tenho muitos sonhos. Deus fala muito comigo em sonhos. Então, eu tenho pessoas que eu recebo o nome dessas pessoas. E a gente vai fazer a nossa caminhada de oração, a gente vai fazer a nossa caminhada intercedendo pelos bairros, pelo estado, pela cidade que a gente passa. Então, eu procuro sempre estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo realmente para aquilo que Ele tem, sabe? Eu aprendi muito que Deus fala comigo é sobre um abraço, Ele pode curar, um sorriso, Ele pode libertar. Não é
é essencial a gente pregar o evangelho e falar do plano da salvação. Só que se a gente não faz isso com uma ação, da pessoa se sentir bem com a gente e poder conversar, não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Não é aquilo que Jesus fez quando ele veio. E então eu tenho vivido muito isso. Eu recebi uma palavra que eu viveria a beleza do evangelho, e é o que eu vivo hoje, sabe? É alegria. Eu falo que eu amo pessoas, eu amo estar com pessoas, eu amo abraçar as pessoas, e é incrível isso. Eu nunca pensei que seria tão bom. Eu sempre falo isso. Eu sempre quis viver essa vida realmente de uma entrega total com Deus, de realmente viver para as pessoas e amar as pessoas e de se importar. E eu tenho vivido isso, e eu posso falar o quão bom é. Mesmo nas dificuldades, mesmo a gente querer ir embora, mesmo nas tristezas, mesmo... É difícil a gente estar longe da família, longe de casa. Não é fácil, né? Tem hora que você quer correr, mas eu corro no braço do Pai. Ele é o meu Pai. Ele sempre está comigo. Ele sempre me sustenta, sabe? Então, mesmo nas dificuldades, eu corro para Ele, porque tudo é dele, tudo é para Ele. Quando eu entendi que não é sobre mim, nada que eu posso fazer, eu entendo que Ele é o maior interessado em realizar aquilo que Ele mesmo falou. Ele é o maior interessado em fazê-lo conhecido através da minha vida, sabe? E eu tenho várias histórias legais, acontecem muitas coisas. E eu amo sair na rua. Eu saio e eu simplesmente, realmente me entrego, sabe? Eu oro e eu peço para Deus direção daquilo que Ele quer fazer. E eu acho que missões é isso, o evangelho é isso, é realmente a gente renunciar o nosso eu e viver aquilo que Ele tem, o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Porque aquilo que eu tenho ou aquilo que eu almejo não é limitado. Ele sempre tem o melhor, o maior. A gente sempre se contenta com o bom, mas Ele tem o excelente. Então, eu saio nas ruas e é muito incrível como Deus fala muito. Deus está realmente o tempo todo falando com a gente. E às vezes a gente não percebe. Talvez porque a gente não se aquieta ou porque a gente não dá ouvidos. Mas viver em missão, eu acho que eu tenho aprendido muito isso. Em ouvir mais a Deus, em ter relacionamento, em ter intimidade e ver realmente com a lente dele, sabe? Realmente olhar para a pessoa não como um preconceito daquela pessoa, não com aquilo que eu vejo, seja uma pessoa sentada, seja uma pessoa que não está limpa, seja qualquer pessoa. Eu olhar para aquela pessoa como Jesus olha e eu realmente abraçar essa pessoa, eu realmente se interessar em ouvir o que ela tem a dizer, porque hoje as pessoas não querem ouvir mais umas das outras. Então, muito do que eu tenho vivido é isso, sabe? É ouvir a voz dele e realmente entender o que ele tem para aquela pessoa, a identidade. A gente fala muito sobre identidade, as pessoas acham muito clichê, mas é muito essencial. Quando a gente sabe quem nós somos em Deus, quando a gente sabe que a gente é filho e o que a gente carrega, isso muda, sabe? A gente eleva os nossos pensamentos, porque é quem eu sou. E eu quero até ler um versículo que mudou muito a minha vida, assim, que é Jeremias 1:5. Antes que formasse no ventre, conhecia, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei como profeta. E eu sempre leio esse versículo todas as vezes que eu estou bem e eu não estou bem. E eu entendo que antes mesmo do mundo ser mundo, ou de eu nascer, ser formada no ventre da minha mãe, Ele já tinha me consagrado para viver tudo o que eu tenho vivido. Então, não é diferente com ninguém que está aqui. Não é diferente com as pessoas que vão ver ou não esse vídeo, sabe? Eu sinto muito de falar sobre isso, sobre a identidade realmente fortificada daquilo que Deus tem formado, daquilo que Deus gerou desde o ventre. Porque eu entendo que quando a gente sabe quem nós somos em Deus, a gente consegue ir mais além e ver com outro olho, sabe? Trocar realmente a nossa lente. E é isso que eu tenho vivido em missões. E é muito fantástico, porque quanto mais a gente serve o outro, quanto mais a gente ajuda o outro, mais a gente recebe. E eu fico muito impactada quando as pessoas
me abraçam, quando as pessoas se alegram, quando as pessoas realmente entendem quem elas são e realmente recebem Jesus, sabe, como o único e suficiente Salvador. Uma das histórias que eu acho que eu mais gosto, assim, é quando eu tenho o nome de uma pessoa, Deus me dá o nome de uma pessoa e eu encontro essa pessoa. E eu fico muito feliz porque eu tenho certeza que Deus separou aquele dia para poder falar com essa pessoa. E é muito natural. Recentemente a gente estava fazendo a caminhada e orando pelas pessoas e eu tinha sentido de parar num lugar e às vezes eu sinto e eu dou 2 passos e o Espírito Santo realmente me coloca para trás, sabe? E eu paro e eu fico, tá bom, eu vou. E talvez não tem nada a ver com a gente acertar se é aquela pessoa, sabe? Se é o nome que Deus me deu ou não. Mas o que tem a ver é a nossa obediência naquilo que Ele tem pedido. Se Deus te pede algo e você não vai com medo ou não vai com passar vergonha, você dá 10 passos para trás, porque Ele quer testar e quer ver a tua obediência naquilo que Ele tem te falado, sabe? É mais sobre você obedecer a Ele. E recentemente eu estava num lugar e eu passei, dei dois passos e voltei. E eu fui conversar com uma moça e ela estava lá, totalmente assim, nossa, eu orei. E você é a resposta das minhas orações. Então, eu falei, meu Deus, é muito forte isso, porque se eu não tivesse parado, talvez aquela menina, ela não teria recebido aquela palavra, ela não teria sido impactada por aquilo que Deus queria naquele momento. Talvez passaria outra pessoa, mas talvez não. É da gente pensar assim, amanhã é muito tarde. A gente não pode deixar tudo que a gente pode fazer hoje, a gente faça hoje. Sabe, se Deus te pediu para fazer algo, você tem que ser obediente a Ele e fazer. A gente não pode deixar para amanhã. E eu entrei. E na hora que eu entrei e falei com aquela menina, eu vi o quanto ela estava machucada. O quanto ela estava machucada pelos pais, pela igreja, o quanto ela estava machucada por coisas que ela mesma cometeu a ela. E eu falei, meu Deus. E ela mesmo começou a se abrir, começou a falar de tudo que ela estava passando, de tudo que ela estava enfrentando naquele tempo. E ela se sentiu totalmente disposta, sabe? Ela se sentiu totalmente conectada comigo para poder falar o que ela estava passando. E eram coisas muito específicas, sabe? Coisas muito que realmente precisava de libertação, precisava de alguém ouvir. Ela só queria ser ouvida. E muitas vezes a gente não para ouvir. A gente não para ouvir nem o nosso semelhante, que é de dentro de casa. A gente está tão corrido que a gente não para. Ainda mais aqueles que estão de fora, que nem é realmente nosso sangue. E foi muito bom eu conversar com ela e poder realmente apacentar ela naquele momento e falar para ela o quanto Deus tinha propósito sobre a vida dela e realmente trazer a identidade dela daquilo que o inimigo estava mentindo. Eu acho que é muito importante quando a gente tem a nossa identidade firmada e quando a gente vive nesse tempo de missões, ainda mais, porque a gente vê tanta gente realmente sedenta de escutar algo ou de ser abraçado. Eu acho que o que eu tenho mais visto aqui, assim, é de gente que precisa e que quer ser ouvida, sabe? Nesse tempo todo que a gente está aqui. Pessoas que têm traumas muito, muito profundos e muito grandes, assim, também, de gerações, às vezes, que vai passando de uma a uma e vai acontecendo tantas coisas, sabe? E quando a gente traz a revelação do reino para essas pessoas, a gente entende o quanto elas precisam ser acolhidas, o quanto elas precisam ser amadas, sabe? Não adianta a gente falar do reino sem amar primeiro. É muito... É muito triste. Eu fico muito chateada quando eu ouço e vejo, sabe, que poucas pessoas estão amando e estão se importando de fato com aquilo que aquela pessoa está passando. Porque nós não convencemos ninguém. O Espírito Santo, ele tem o poder de convencer.
Muitas vezes eu fui orar e nada aconteceu. Às vezes eu orei por uma cura e não aconteceu. Mas eu orei, eu me dispus a orar porque eu creio num Deus que pode curar, sabe? Então, por isso que eu falo que é muita obediência daquilo que nós fazemos. Se eu fosse falar, eu tinha muita coisa para contar, mas o que eu sinto realmente é de um passo de obediência. Eu acho que não tem como a gente viver mais se olhando para o outro, esperando que o outro faça. Porque missão a gente vive no nosso local de trabalho. A gente tem a nossa área de atuação, a gente tem a igreja, a gente vai no mercado. Esse é o meu estilo de vida. Eu vou nos lugares e eu vou perguntando para Deus quem Ele quer encontrar. Eu não saio mais da minha casa, não tem sentido eu sair da minha casa sem eu não ter com quem impactar, sabe? Realmente, foi muito engraçado, porque a partir do momento que eu comecei a fazer a escola, eu comecei a ver isso como um estilo de vida. E tem me ajudado até hoje permanecer nesse estilo, porque é o que eu quero para a minha vida, sabe? Impactar pessoas e amá-las também. Então, eu lembro que quando chegou a pandemia, a escola teve que dar uma parada e eu vi que eu comecei a ficar totalmente, vou ficar aqui em casa, vou ficar tal. E o Espírito Santo me cobrava muito disso, sabe? Que nós nascemos para influenciar e para gerar amor, para amar as pessoas. Então, eu pegava e ia no supermercado, nem que eu comprasse, às vezes eu cheguei a comprar. É muito engraçado, porque às vezes eu chego aí nos lugares, comprar, nem que for uma bala, comprar alguma coisa para mim ter a atenção daquela pessoa naquele momento, porque às vezes a pessoa é vendedora, ou às vezes a pessoa está numa padaria atendendo, e eu sinto que tem algo de Deus para aquela pessoa. Então, às vezes eu vou na padaria, eu compro um salgado, alguma coisa, para mim ter 2 minutos com a atenção daquela pessoa, para que eu possa orar por ela, para que eu possa abençoar ela, sabe? E eu sinto muito que é isso que Deus quer da nossa vida, sabe? Porque Ele mediu todos os esforços, Ele entregou o teu filho por nós, o teu único filho, e a gente não atentar ao ouvido aquilo que Ele quer e não gastar R$2 numa coxinha para impactar a vida de uma pessoa, porque o Evangelho, ele impacta, né, a nossa vida, ele é realmente libertação, cura e transformação. Então, se a gente não vive aquilo que a gente acredita, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue entender o poder que o Evangelho tem de realmente transformar aquela vida. Às vezes a gente mesmo olha e fala assim, mas não sei, acho que não, acho que essa pessoa não tem mais jeito. Cara, Deus fez tudo e Ele é poderoso para fazer tudo. Eu não convenço, o Espírito Santo que convence. A minha parte é viver e mostrar para a pessoa como eu vivo, sabe? E amá-la. Eu amo muito, realmente, sabe? Até teve, acho que, eu não sei se foi no comecinho que a gente veio, eu não lembro muito. Isso é estar em missões. A gente perde o tempo muito fácil, porque a gente vive muita coisa, muita coisa. A gente realmente tem experiências com Deus. A gente está no nosso quarto e a gente tem intimidade, e a gente vai, e a gente ora, e a gente realmente chora por essas almas, sabe? Não é assim, vou lá, vou para o Espírito Santo, vou viajar, vou pegar uma praia de vez em quando. Não, a gente realmente tem os nossos dias, que é de descanso, porque a gente é filho de Deus, a gente precisa descansar, mas a gente realmente se importa, a gente realmente quer transformação, e a gente tem aquele que transforma. Então, acho que é muito esse coração que Deus tem gerado, sabe? A gente foi para outros lugares também, dentro do Espírito Santo, e encontrou crianças, encontramos famílias, assim, em situações em que muitas pessoas se importavam, mas era meio que, a gente sentia que havia essa necessidade de se amá-la,
de ser... Só são crianças? Não, não são crianças. As crianças são tão inteligentes. Eu tenho uma filha de 8 anos. Ela capta tudo que a gente fala, tudo que a gente transmite. E são futuro, é o nosso futuro, sabe? As crianças. Elas... a palavra fala, deixa vir a mim aos pequeninos, sabe? Então, eles são muito inteligentes. E eu sinto como se fosse alicerce, sabe? As crianças, você tem total liberdade para entrar na casa, para falar com os pais, para você falar com os avós, para você... É uma porta que se abre, sabe? E a gente passou um tempo, acho que mais de 2 meses, trabalhando com crianças, brincando, sujando, cansados, mas assim, sabendo que ali era um potinho de ouro, sabe, que a gente estava investindo. E o Espírito Santo ficou, eu tenho certeza, na casa e no coração daquelas crianças. Então, é muito o que eu tenho vivido em missões, sabe? Numa casa cheia de gente também, faz parte, e é muito bom. A gente se transforma, a gente se renova, a gente forma amigos, a gente forma família. E viver em família, eu acho que é muito isso que a gente aprende a viver. Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem as suas coisas, mas quando a gente se une por um só propósito, que é realmente o reino, a gente realmente quer ver pessoas sendo impactadas, pessoas vivendo um estilo de vida diferente. Chegou um tempo que não dá mais para as pessoas só ficarem no banco ou só ficar dentro das 4 paredes, só pensando em si. Chegou o momento de a gente ir para fora. Nós somos igreja, seja na área de atuação que você ou dentro da igreja, mas fazendo, sabe? Servir com amor e estar aqui com amor. Não porque é mais um culto, não porque é mais uma escola dominical, não, é só mais uma conferência e a gente está lá. Não, é realmente ter isso, sabe? E fazer isso e viver realmente tudo o que a gente tem feito. Eu acho que é muito isso, de experiências, assim, que eu tenho vivido em missões, de orar pelas pessoas e ver as pessoas realmente se quebrantando, realmente com sede, com fome de Deus. Eu lembro que a gente estava numa cidade e tinha um senhor e ele estava no ponto de ônibus. E a gente passou, e nisso que a gente passou, eu senti de voltar e eu voltei. E eu perguntei para ele, você sabe o que Jesus fez por você? Numa conversa assim, oi, tudo bem, como você tá, nananã, que já é meio estranho para as pessoas. Mas a gente vai conversando, a gente vai querendo saber daquilo que tem passado. E ele mesmo se sentiu bem e começou a falar que ele estava assim, assado e tal, tinha vícios. E eu falei assim, você sabe o que Jesus fez por você? E ele olhou para minha cara e ele falou assim, não. E eu falei assim, e eu no meu consciente falei assim, Deus, como não? Como ele não sabe? Porque a gente tem essa mentalidade ainda que todo mundo já ouviu de Jesus. E talvez tenha ouvido, mas não tenha realmente uma pessoa chegado para ele e falado, Jesus morreu por você, Deus fez tudo, e contar realmente tudo aquilo que a palavra diz, sabe? Com verdade, dando importância, entendendo o quanto aquela alma vale mais que o mundo inteiro. Sabe, se toda vez que a gente parar para falar do Evangelho, para falar Jesus te ama, e a gente entender que aquela alma vale mais que o mundo inteiro, a gente não perderia tempo, mas a gente seria intencional naquilo que a gente estava fazendo. Sabe? Então eu comecei a conversar com ele, e ele falou que ele tinha vários vícios, e a gente orou, e ele chorou, e ele mesmo falou, eu estou sentindo uma paz. E essa paz é que excede todo entendimento. O Espírito Santo tocou na vida daquele senhor. A partir dali, o que ele vai fazer da vida dele, o Espírito Santo vai conduzir. Porque não é a gente que constrange, não é a gente que fala e faz para acontecer. É realmente o Espírito Santo. Mas se não tem quem fala, não tem como ele agir. Claro que ele pode agir de várias outras maneiras, mas ele colocou a gente nesse papel de ser o ID dele, sabe? De falar, de pregar, de abençoar.
de entregar uma palavra, seja ela de conforto, de alegria, de paz, ou seja ela uma palavra realmente que, segundo o coração realmente de Deus, sabe? Então, e foi muito lindo, porque ele tinha, eu acho que uns 60 e poucos anos, e ele estava tão emocionado, e aquele primeiro amor. E isso serve de lição para nós, sabe? Que a gente venha constantemente viver e andar nesse primeiro amor. Todos os dias acordar e entender o que ele fez por nós, e se preciso for, pregar o evangelho para nós mesmos. E isso impacta a nossa vida. Isso transforma a nossa vida, porque a palavra do Senhor se renova todos os dias. Então, se ela se renova todos os dias, ela renova a nossa mente, ela transforma as nossas atitudes, ela entra no nosso coração. É uma espada de dois gumes, então ela afia. E é muito lindo isso, sabe? Viver a beleza do Evangelho. Não é viver um mar de rosas, mas eu acho realmente que é andar todos os dias nessa lua de mel com Jesus, sabe? De ser apaixonado por Ele todos os dias. É muito isso que eu quero falar. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu amo. Eu amo porque todos os dias Ele renova suas misericórdias e Ele realmente me dá graça para permanecer em tudo, sabe? Não é por mim, mas é por Ele e é para Ele são todas as coisas, sabe? Eu acho que é isso.